Olá, estamos de volta às 6 horas e 27 minutos. Olha, os recursos públicos para a construção de novas creches foram disponibilizados e utilizados, mas as obras de construção de algumas unidades continuam atrasadas, prejudicando, claro, famílias, crianças principalmente, que precisam desse serviço. Em abril desse ano, nós mostramos uma obra inacabada no Conjunto Cidadão 5. Quase 3 meses depois, nossa equipe voltou ao local e adivinha? Confira aí na reportagem. Mato e lixo para todos os lados. Em um terreno que deveria ter uma creche, só existe uma estrutura abandonada. R$ 1.700.000 de recursos do governo federal e da prefeitura que foram esquecidos. A entrega estava marcada para novembro do ano passado, mas até agora nada. A gente precisa com urgência que os nossos governantes venham olhar para o término dessa obra, né? E dar uma resposta de fato, uma data certa para que a gente possa realmente ter esperança de que a creche venha a ser concluída e que as nossas crianças da comunidade venham ter esse benefício, né? Com a obra parada, a creche virou um depósito de lixo e abrigo para usuários de drogas. Abandonada pela prefeitura, a estrutura também virou alvo da ação de saqueadores. A própria prefeitura ela não vem fiscalizar se não põe aqui um vigilante. Na verdade, precisaria de um vigilante, né, gente? Então, não tem esse... Já que não está construindo, pelo menos para que as outras coisas não fossem roubadas ou deterioradas, né? Em abril, a TV A Crítica mostrou a situação das creches inacabadas em Manaus. Nessa, que fica no bairro União da Vitória, nossa equipe flagrou homens enchendo uma picape com madeira nos fundos do prédio. À época, a prefeitura informou por meio de nota que as obras estavam paradas para a revisão de contrato e que a entrega estava marcada para junho. Mas, 2 meses depois, tudo está do mesmo jeito. Já está há um bom tempo parada a creche, nem nada, o prefeito não vem aqui, ninguém. Se não for a gente, os moradores, botar a cara, o prefeito não aparece aqui, ninguém. A creche inacabada é o reflexo da falta de compromisso com o dinheiro público, mas também com a educação. De todas as regiões do Brasil, a Norte é a que tem a menor taxa de atendimento em creches, segundo a Fundação Abrinq. Aqui em Manaus, são 15 em funcionamento. 14 estão com obras inacabadas, uma realidade bem diferente da que foi prometida em campanha por Arthur Neto, de construir 100 creches até o final de sua gestão. Enquanto as creches não são entregues, muitas mães precisam trabalhar e ficam sem alternativas. A única saída é pagar para que outras pessoas cuidem dos filhos. A gente tem essa demanda, né, de mães que precisam sair e estão tendo que realmente tirar do pouco que ganham para investir no lugar onde os seus filhos podem ficar, com pessoas que podem ficar, estão tirando já do seu ganho para investir nisso, é verdade. A Secretaria Municipal de Educação informou por meio de nota que a creche no Conjunto Cidadão 5, citada aí na reportagem da Rose, está em obras e dentro do prazo de previsão de entrega, que é novembro desse ano. A gente, claro, continua acompanhando. Na semana passada, nós fizemos uma reportagem sobre a dificuldade da Prefeitura em cumprir a promessa de iluminar todas as ruas de Manaus com LED. Pois é, né? O problema é que em algumas ruas nem mesmo lâmpadas convencionais funcionam. É o caso da rua 83A, que fica no bairro Francisca Mendes 2, na Cidade Nova. No final das contas, quem tem que usar a criatividade é o cidadão, tem que usar do próprio dinheiro para tentar resolver em parte aí o problema. Vamos ver a reportagem. E uma solução levantada aí pelos moradores foi colocar LED bem na frente da casa deles. Quase todos os moradores da rua já aderiram a esse serviço e tiveram que tirar o dinheiro do próprio bolso para poder fazer esse serviço aqui na frente da residência. E esse morador aqui foi um dos que teve que comprar a lâmpada de LED para colocar na frente da sua casa porque já não conseguia mais nem estacionar o carro, né? É verdade. Passou já estão mais de 12 meses com esse problema de iluminação. Todos aqui, o meu vizinho aqui, ó, se quiser ver, ó, todos colocaram lâmpada na frente das casas porque a iluminação aqui é
à noite é precário. A falta de iluminação gera aí a falta de segurança e os moradores estão com medo até de trafegar aqui pelo local durante a noite. A gente estava contando aqui, existem 8 postes de energia elétrica nessa rua e 3 apenas estão funcionando. 2 aqui do início, inclusive, não tem nenhum suporte para colocar a lâmpada. Falta de iluminação pública aqui na rua, né? Eu saio aqui de madrugada, sou motorista, passo roda, entendeu? Vou deixar minha filha lá na parada, tanto eu como os vizinhos aqui, entendeu? O vizinho aqui vai deixar a esposa dele lá na parada para pegar a rota lá em cima, tá entendendo? E a solicitação é essa, entendeu? Então aí mais um exemplo de que a comunidade precisou se unir para fazer alguma coisa, porque estão cansados de esperar pela empresa responsável para vir aqui e tomar alguma atitude, resolver essa situação. Inclusive, uma das reclamações deles é que eles gostariam que as lâmpadas dos postes fossem trocadas pelas lâmpadas de LED, porque as únicas que estão funcionando aqui, que são esses 3 postes, são lâmpadas antigas, já não iluminam muito bem e por conta disso os moradores precisaram aí se unir, cada um colocar a lâmpada de LED na frente da sua casa para poder os pedestres conseguirem trafegar por aqui normalmente. Em nota, a concessionária Manaus Luz informou que ainda nessa quarta-feira uma equipe vai avaliar a situação e agendar a programação para reposição das luminárias. A gente continua acompanhando também. E os guardadores de veículos que trabalham no centro da cidade fizeram um protesto na tarde de ontem na Praça do Congresso. O grupo reclamou do sistema de estacionamento rotativo Zona Azul. Alguns alegaram que estão passando aí necessidades e só aceitam fazer parte do projeto se a porcentagem paga for maior do que os 6% oferecidos pelo consórcio. A Associação dos Guardadores de Carros deixou claro que a intenção não é acabar com Zona Azul, mas a participação dos flanelinhas seja revista. Afinal, eles dizem que precisam aí dessa renda por causa das famílias que têm que sustentar. Vamos agora à nossa interação com a Rádio FM O Dia, conversar ao vivo com Cleiton Pascarelli, que já está aqui no nosso telão. Olá, Cleiton, bom dia, tudo bem? Muito bom dia para você, tudo ótimo. Bom dia para todo mundo também que acompanha a gente ao vivo aí pela rádio, né? Que seja uma ótima quarta-feira para todos nós. Mas a gente começa aí falando de um assunto nada bom, que é aumento novamente de energia. Cleiton Pascarelli, por que esses quase 4% de aumento que deve chegar aqui no nosso estado? Na verdade, vai de 0,02% o aumento até quase 4% aí, são 86%, quase 4% aí de aumento. A ANEEL deu esse aumento aí, né, como seguindo o que determina uma medida provisória editada em 2012 pelo governo federal, em que entra em acordo ali com as distribuidoras para que elas repassem para as hidrelétricas um valor taxado, digamos assim, não oscilem de acordo com as variações do mercado. E aí a ANEEL leva em consideração aí uma série de fatores, como, por exemplo, a questão dos valores do custo de gestão de ativos de geração, os encargos de uso e de conexão, a receita adicional de remuneração de investimentos em melhorias, enfim, uma série de investimentos, digamos assim, feitos pelas concessionárias, né, pelas distribuidoras aí, para então avaliar quanto deverá ser esse aumento. E aí vamos aguardar para ver quanto é que vai doer no bolso aqui do consumidor do estado do Amazonas, né? O nosso estado, que a gente sabe, tem sérios problemas realmente de energia, custa cara essa energia e geralmente quando há um aumento, ele é repassado também proporcionalmente para cá, pelas dificuldades que nós sofremos. Vamos continuar falando aí, infelizmente, de aumento. Agora é a gasolina que voltou a subir, é isso, Cleiton? Alguns postos já registram aí uma gasolina de R$ 4,60. Inclusive, é bom para o telespectador aqui do Manhã no Ar, né? E também da FM O Dia, um alerta nosso. Outros postos deverão seguir essa tendência. Alguns ainda vendem gasolina a R$ 3,85, a R$ 3,89 e a R$ 3,90, né? R$ 3,99 ali. Então, abaixo de R$ 4,00. A sugestão é para quem pode colocar o máximo de gasolina que puder aí no tanque
porque a tendência é que a gasolina aumente realmente. E, inclusive, alguns postos afirmam que poderão chegar cada vez mais próximos dos R$ 5,00 o litro da gasolina, Daniela. R$ 5,00 vale ouro, uma gasolina dessa. Exato. Pesa, sem dúvida nenhuma, já falamos aí no provável aumento na conta de energia. Agora, gasolina, onde é que a gente vai chegar, hein, Cleiton? Muito alto e o salário não aumenta, as pessoas têm que readequar gastos. Complicado, hein? Muito complicado, inclusive nós já anunciamos aqui no Manhã no Ar, inclusive, que o governo prevê aí um aumento muito pequeno do salário mínimo para o ano que vem, né? Tudo deverá mudar aí de acordo com a oscilação da inflação, por exemplo, até dezembro, mas nada deverá ser muito grande, não deve passar aí de R$ 1.000 o salário mínimo no ano que vem. E nós temos um aumento da gasolina significativo agora e isso poderá vir mais pela frente também. Vale lembrar que desde julho do ano passado, a Petrobras tem um novo método de cálculo desse valor. Ela oscila o preço de acordo com o mercado, de acordo com o que fecham os valores de mercado internacional. E para os postos, acaba que esse valor aumenta toda semana. E são os donos de postos que não repassam para o consumidor. Mas também quando repassam é assim, de R$ 3,85 para R$ 4,60. E aí é uma longa história, a gente sabe, né? Acabou taxando pela média internacional de venda, porque hoje a Petrobras está no mercado internacional, não pode mais segurar esses prejuízos. Aí é um longo debate, né, entre vários economistas que mostram o porquê desse aumento. O fato é que para o brasileiro, que já tem aí um salário muito sob medida, acaba pesando muito no seu bolso. E olha desculpa, Dani, e olha que a Associação dos Engenheiros da Petrobras, inclusive, tem contestado essa metodologia da Petrobras e dizendo que ela trouxe mais prejuízo do que benefícios para a empresa estatal. E aí fica aquela guerra de opiniões, né? Aquela guerra de lados aí, cada um puxando para o seu. Vamos falar então de um caso de polícia, mas de grandíssima repercussão aqui na nossa cidade, que é o caso do delegado Sotero, né? Ele será ouvido hoje pela primeira vez em juízo. Desde ontem ele já estava presente, mas hoje então ele vai falar pela primeira vez como réu pela morte do advogado Wilson Justo. Exatamente. Hoje ele deverá ser ouvido, né? Espera-se que esse depoimento dure bastante tempo, porque ele vai tentar argumentar ali, tentar mostrar para o juiz a tal da legítima defesa, que é o que alega a defesa dele, né? Os advogados de defesa dele. Várias testemunhas ontem foram ouvidas. Ao longo desse processo de instrução, outras deverão ser ouvidas. Agora, essa é a primeira fase, né? É bom lembrar que depois disso o juiz avalia se leva ou não o réu para o tribunal do júri, para o júri popular. O Ministério Público pede que ele seja levado sim a júri popular e que seja julgado pelo corpo ali, né, de jurados. Vamos aguardar então, hoje ele é ouvido, né? Aí vamos acompanhar, porque tende a demorar um pouco a decisão do juiz aí. Pode sair ainda essa semana, dependendo dos prazos, né? Dependendo dos prazos, mas tende a demorar um pouco mais. Ele vai ser ouvido então hoje, aí termina a instrução, né? E depois segue para saber se ele vai a júri popular ou não. Permanece preso, né? Desde ontem ele ouve as testemunhas, volta para a Delegacia Geral onde ele está preso desde o dia da morte do advogado. Hoje ele será ouvido, volta para a delegacia, não é isso? Exatamente. Ele continua preso, inclusive a defesa já tentou várias vezes entrar com um pedido de liberdade, né, de habeas corpus para ele, mas o juízo não entendeu que ele mereça sair. Ele vai continuar preso, sim, até que se avalie o julgamento, né? Até que se chegue ao julgamento. E nós continuamos acompanhando aqui pela TV, a crítica também pelo jornalismo da rádio. Cleiton, muito obrigada aí por esse bate-papo. Uma grande quarta-feira para você e para todo mundo que ouve a gente agora pela rádio FM O Dia. E aí pela TV. Obrigado, Dani. Bom dia para você. Até amanhã. Tchau, Cleiton. Um abraço. Até mais. Um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Manaus chamou atenção. Ele permite à Prefeitura pedir emprestado 255 milhões de reais da Caixa Econômica
federal. Segundo o projeto de lei, esse dinheiro seria para dar continuidade a obras de infraestrutura e outros investimentos que não foram aí bem especificados. A oposição quer saber que investimentos são esses e questiona, inclusive, a necessidade do empréstimo. O projeto de lei já havia sido aprovado na casa, mas voltou para a apreciação dos vereadores depois que o governo federal desistiu de ajudar no financiamento. O executivo pede que a Câmara Municipal autorize o município a fazer um empréstimo de 255 milhões de reais como parte de um programa de infraestrutura. Esse empréstimo é para ser feito investimentos na malha viária da cidade, que precisa. Nós estamos fazendo plano de obra de verão, mas vai necessitar de que se faça mais investimentos em micro e macro drenagem, que é importante, na construção de pontes. Nós temos muitas pontes na nossa cidade, pontes que têm mais de 40 anos, elas vão precisar passar por uma reforma. Então, esse recurso basicamente é para ser investido nesse sentido também na área estrutural ou infraestrutural da cidade de Manaus. No texto, a Casa Civil apresenta 6 pontos para justificar onde o dinheiro vai ser gasto. Mas o último chama a atenção, porque não especifica o tipo de investimento. A oposição questiona as incertezas do projeto, incluindo a época do ano que o dinheiro é solicitado, há apenas alguns meses da eleição. Nos causa estranheza a falta de transparência da Prefeitura de Manaus em várias situações, e nessa é um exemplo, porque o plano de obras de verão ele foi anunciado porque se tinha dinheiro em caixa. Passamos aí os anos que não são eleitorais, o asfalto não chega nas ruas, a drenagem não chega no bairro das pessoas, e isso nos preocupa. E nós queremos resguardar o dinheiro das pessoas, o dinheiro dos impostos, para que não seja utilizado para favorecer A ou B na política. Se o projeto for aprovado, a Câmara vai ter autorizado uma soma de mais de 650 milhões de reais em empréstimos só nos últimos 4 meses. A economia no país foi desacelerada, todo mundo sabe disso. Os repasses foram cortados, então o município carece de dinheiro para cuidar dessa infraestrutura. Este ano, a Prefeitura disse que investiu 320 milhões de reais em obras pela cidade. E alguns parlamentares têm dúvidas sobre o destino desse novo empréstimo. Não é que a Prefeitura de Manaus não tenha dinheiro. A Prefeitura recolhe impostos, a Prefeitura arrecada do cidadão, mas, infelizmente, existem prioridades que são erradas. Não dá para a cidade de Manaus continuar gastando 100 milhões de reais por ano com propaganda e publicidade. Esse é um dinheiro criminoso, gasto do povo da cidade de Manaus e que faz falta agora para fazer obras e outras providências, ao ponto de não ter o dinheiro porque gasta com propaganda e ter que pegar dinheiro no banco para poder fazer o que a cidade precisa. O TRE Amazonas está com inscrições abertas para quem quer ser mesário voluntário nas eleições desse ano. A atividade não é remunerada, a gente sabe, mas traz aí algumas vantagens para quem exerce essa função no pleito. Quem traz os detalhes, caso você esteja interessado nessas inscrições, é o repórter Fred Rocha, com quem voltamos a falar ao vivo. Olá, Fred. Onde e como os interessados podem se inscrever e quais as contrapartidas para quem vai trabalhar no pleito como mesário, hein? Daniela, os interessados devem procurar o cartório eleitoral de sua cidade. Aqui em Manaus, o cartório fica na sede do Tribunal Regional Eleitoral, que fica aqui na Avenida André Araújo, número 200, bem próximo à Secretaria de Fazenda, ao Fórum Ministro Enoque Reis. Então é só procurar o cartório e demonstrar interesse, que aí o seu nome será incluído lá na lista. Ou mesmo você pode acessar o site www.tse.jus.br. Acessando o site do Tribunal Superior Eleitoral, você também consegue se candidatar a ser um mesário no dia da eleição. Você falou em contrapartidas. A lei prevê que quem trabalhar como mesário no dia da eleição tem direito ao dobro de folga no seu trabalho. Ou seja, se você trabalhar um dia, você tem direito a 2 de folga no seu emprego. Tanto faz se você é um servidor
público ou mesmo do setor privado. Aí basta você combinar com o seu chefe, apresentar o documento que vai certificar que você participou daquele pleito, que aí em uma data ou nas datas combinadas você pode gozar daquelas férias. Esta é a contrapartida, não é remunerada, né? Na verdade não são férias, são esses 2 dias de gozo que você tem direito a ficar em casa pelos dias trabalhados no pleito. Se você trabalhar 2, vai ter direito a 4 dias. Agora, quem pode participar? Qualquer pessoa que esteja, que não esteja em débito com a Justiça Eleitoral, né? Qualquer eleitor. Menores de 18 anos não podem. Aqueles parentes de candidatos, como filhos, esposas, também não podem. Pessoas de membros de diretórios, autoridades, agentes policiais. Essas pessoas elas não podem participar, até mesmo por conta do pleito ser justo, ser transparente, para não haver nenhuma dúvida. Então, a Justiça Eleitoral se preocupa com essa situação. Como você já sabe, se quiser ser um mesário, participar deste pleito, basta procurar o cartório eleitoral ou acessar o site do TSE, www.tse.jus.br. Daniela. Obrigada, Fred. A gente continua aqui na TV A Crítica, em todos os nossos telejornais, os nossos programas, falando desse calendário eleitoral de agora até o dia 7 de outubro, né? Vai ser cada vez mais intensificado. Então, quem quer saber as datas do pleito, as principais informações, é só ficar ligado aqui que a gente sempre vai estar informando para a população. Obrigada, Fred. Até mais. Agora são 6 horas e 48 minutos. A gente volta já já mostrando a vacinação contra o sarampo, que agora avança para a Cidade Nova. A gente traz ainda um novo canal de atendimento do INSS para evitar aquelas filas imensas que a gente já conhece. A gente volta em instantes.